Amados, vamos abrir agora a nossa Bíblia no Salmo de número 131. Salmo 131. Salmo de número 131. Acompanhe a leitura da palavra com atenção, com fé, com reverência ao Senhor, pois assim nos diz Cântico de Romagem de Davi. Cântico de Romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Deus, fale aos nossos corações, Pai. Esperamos por Ti, por Tua santa instrução, e lemos a Tua palavra. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, Tu que inspiraste essas palavras, ilumina agora a nossa mente e abre o nosso coração, com o propósito e objetivo de recebê-la e de obedecê-la para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, muitos pecados nos envergonham quando vêm à tona. Existem pecados que não só envergonham o pecador quando é descoberto, mas envergonham as pessoas quando descobrem. Eu não preciso elencar aqui nenhuma lista desses tipos de pecados, mas vocês sabem que tipo de atitude ou que tipo de pecado que nos trazem esse tipo de vergonha, o corar o rosto de vergonha. Mas acontece que existem outros pecados que não seguem essa mesma manifestação ou provocam esse mesmo tipo de reação em nossas vidas. O orgulho é um desses pecados. O orgulho, ele é diferente de outros pecados porque ele se esconde atrás de boas intenções, aparente espiritualidade, ele se esconde até mesmo por trás de um senso de justiça, de piedade. O apóstolo Paulo fala a respeito daqueles, escrevendo a Timóteo, fala daqueles que amam e têm uma aparência de piedade, mas que negam o poder da piedade que deve quebrantar nossos corações, especialmente diante do orgulho. O orgulho é silencioso, mas é destrutivo. Ele é sutil, meus irmãos, mas ele é profundamente enraizado. E não é à toa que a palavra do Senhor, por diversas vezes, fala de maneira firme sobre esse assunto. Por exemplo, na carta de Tiago, que no culto vespertino nós terminamos de expô-la por completo. No capítulo 4, versículo 6, nós encontramos Tiago dizendo o seguinte, prestem atenção: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Salmo 131 é como um tesouro muito valioso, muito rico para nós, apesar de apenas 3 versículos comporem este salmo. É um dos menores salmos dentre os salmos de romagem, não é o menor, mas em poucas palavras, Davi, inspirado pelo Santo Espírito de Deus aqui, nos mostra o caminho para vencer o orgulho. Eu lembro, meus amados irmãos, que no começo da minha caminhada cristã, ao ler e começar a conhecer um pouco mais as Escrituras, eu lembro quando os meus olhos pararam a primeira vez sobre o Salmo 131. E naquele, como nós costumamos dizer, primeiro amor, aquele amor de novo convertido, impactado pela palavra do Senhor, impactado pela mensagem do Evangelho, eu me lembro da clara sensação de ler o Salmo 131 e dizer assim: esse não sou eu. Eu não me identifico com essas palavras aqui, porque Davi, ele abre a sua boca e ele diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não procura grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. E eu lia isso com os olhos e eu tinha medo de abrir a boca para falar essas palavras, porque eu dizia: Senhor, eu não posso dizer isso, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero coisas grandiosas demais para mim. Eu quero coisas que são
altivas, e meu coração ele manifesta ainda muito orgulho. Eu não me contento com aquilo que tenho, eu não me contento e não me acalmo com essa criança que foi saciada. Eu não me espero no Senhor, eu sou agitado, eu tenho consciência disso. E eu lembro, irmãos, que quando eu fazia alguma leitura dos Salmos de romagem, ou eu escolhia algum trecho da Escritura para ler especialmente, eu pulava o Salmo 131, porque a minha sensação era de que eu estava sendo falso diante de Deus. Só que nós precisamos nos lembrar que os Salmos, eles não são simplesmente para nós nos identificarmos com Ele em concordância. Os Salmos também são palavra do Senhor para nós, não só para que você se encaixe ou se reconheça nessas palavras, mas para que você também seja tratado por essa palavra. Um dos contextos dessa coletânea aqui, desse grupo de salmos, eu expliquei para vocês, era da jornada que o povo fazia para Jerusalém, para servir ao Senhor, e essa jornada até a cidade santa exigia não apenas firmeza no caminhar, firmeza no ter deixado para trás o seu lar, a sua casa e parte da sua família, e chegar firmes na cidade da adoração, no lugar de adoração ao Senhor, mas essa jornada ela também exigia corações quebrantados, corações rendidos ao Senhor. Por isso, os peregrinos, ao cantarem este salmo, certamente como eu e talvez como você, não se identificavam primeiramente com essas palavras dizendo: é verdade, o meu coração não é soberbo, é verdade, o meu coração não é orgulhoso. Mas ao trilharem aquela rota, passo a passo, cantando essas palavras, o coração desse povo era quebrantado pelo Senhor, e eles não somente encontravam o caminho para Jerusalém, mas encontravam o caminho para vencer o orgulho e se livrarem do orgulho do coração. O orgulho, meus irmãos, é esse pecado que mente para nós como todo pecado, mas afirma para nós muitas vezes que nós nos bastamos, que nós somos senhores da nossa vida, que nós temos o controle das coisas que acontecem ao nosso redor. O orgulho é aquele que fala para nós que nós somos dignos de tudo que nós quisermos. O orgulho é esse pecado que nos leva a nos escondermos dos olhos de Deus, atrás de simples arbustos, atrás de uma árvore, achando que o Senhor não poderá nos encontrar. O orgulho, ele diz o seguinte: fuja para Tarsis, vá para o porão do navio, se esconda, Deus não vai te achar ali. O Senhor nos encontra no mais profundo abismo, no mais profundo esconderijo que nós podemos criar para nós, e pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu favor amoroso, Ele nos quebranta o coração. O Salmo 131 é este caminho, esta jornada para vencermos o orgulho. E o verso 1 ele nos ensina como lutarmos e confrontarmos com o orgulho no nosso coração. Quando Davi fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, o que ele está fazendo é se humilhando na presença de Deus, se esvaziando, confessando os seus pecados. Quando ele diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, a soberba aqui é a arrogância. Os meus olhos não são altivos, os meus olhos não são arrogantes, não são orgulhosos, não devem ser, não são diante do Senhor, porque ao buscarmos o nosso Deus, ao buscarmos a presença do nosso Senhor, todo orgulho cai por terra, porque o grandioso, o poderoso e o altíssimo é o Senhor. E quem é que pode mais do que o nosso Deus? Quem é que tem mais poder do que o nosso Senhor? Quem é que tem mais sabedoria e certeza do que o nosso Deus? Todas as vezes que nós nos achamos poderosos, senhores de nossas vidas, prontos para argumentarmos com o Senhor, dizendo: Senhor, olha, preste atenção na minha vida está meio estranho aqui o negócio.
Eu acho que deveria estar acontecendo isso e aquilo. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas parece que o Senhor não está trabalhando direito, não. Todas as vezes que nós sequer começamos a pensar nisso, nós somos já quebrantados diante do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, e tudo o Senhor fez bom no tempo certo. Ele é o Senhor. O nosso orgulho se esvai diante do trono da graça do nosso Deus. Davi reconheceu ao longo da sua vida que o maior campo de batalha não estava fora de Israel, dentro de Israel, dentro do palácio ou fora do palácio. O nosso maior campo de batalha está dentro do nosso coração. É dentro do nosso coração que nós escondemos e muitas vezes fabricamos as piores coisas, os piores desejos, as piores vontades, as piores inclinações, e a partir do nosso coração nós transbordamos isso com a nossa fala, com o nosso olhar, caçando aquilo que é mal, com as nossas mãos, fazendo assim maldades. Davi reconhece então onde está o maior campo de batalha, e ele decide não buscar coisas grandiosas para si, nem mesmo alimentar ambições vaidosas. Nasce então a humildade a partir do temor do Senhor, porque eu sei quem é o meu Deus, porque eu sei quem é o meu Criador, porque eu sei quem é aquele a quem eu chamo de Pai. Eu temo o Senhor e eu preciso me humilhar na presença dEle. Do que sou digno? O que é que eu mereço? O que é que de fato seria a minha recompensa pelas minhas atitudes? Temer a Deus, meus amados irmãos, traz sobre nós a verdadeira humildade que começa a nos afastar desse orgulho pecaminoso. Provérbios capítulo 16, verso 5 diz que abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Davi sabe disso. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E veja, meus irmãos, essa também é a nossa luta, é a luta de todo ser humano hoje, no mundo que caminha cada vez mais para pregar e anunciar e ensinar desde cedo, desde a mais tenra idade, que nós somos dignos, que nós somos merecedores, que nós não podemos sequer aceitar uma unha encravada na nossa mão. Somos doutrinados a rejeitarmos qualquer tipo de dificuldade, de problema, de angústia, de sofrimento. Mas não é só a rejeição do sofrimento, é o amor pelas coisas deste mundo, é o amor pelas riquezas dessa terra, coisas grandiosas demais para mim. Às vezes, meus irmãos, isso se traduz na nossa vida, quando nós simplesmente andamos pela cidade e nós vemos carros luxuosos, nós vemos pessoas bem vestidas, e aquilo enche o nosso coração de um desejo, e diz assim: nossa, queria eu estar dentro desse carro, queria eu estar vestido desse jeito, queria eu morar nesse apartamento, nessa casa, nesse bairro. Só que a gente se esquece do quanto que isso pode ser tão grandioso, tão complexo e tão difícil para nós. Isso revela um amor desenfreado ao dinheiro. Se de fato, da noite para o dia, nossa vida fosse transformada desse jeito e os desejos do seu coração fossem concedidos, se de hoje para amanhã você acordasse na mansão mais luxuosa da cidade do Recife, no apartamento mais incrível do bairro mais caro da cidade, e em uma das 5 vagas de garagem que tivesse no seu prédio, estivessem lá todas preenchidas com os carros mais luxuosos, o que você faria?
como você viveria? O Salmo 131, ele coloca os nossos pés no chão, dizendo para a gente ter calma, porque neste mundo existem coisas grandiosas demais para nós. Não só riquezas, as quais nós não saberíamos administrar corretamente, e do mesmo jeito que rapidamente chegou, rapidamente iria embora, mas coisas grandiosas no sentido de que nós nem compreendemos, coisas que nós não conseguimos ainda processar na nossa cabeça. E Davi está aqui lutando contra o orgulho, contra pensamentos altivos, confessando diante do Senhor que o seu coração em algum momento quis competir com Deus, mas agora não mais. Diante de ti, Senhor, nenhum coração orgulhoso permanece. Ou é repelido e afastado, ou é quebrantado e transformado. E para vencer o orgulho, nós precisamos quebrantar o nosso coração. Precisamos então lembrar-nos daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Cristo se humilhou. O próprio Deus nos ensinou como vencer o orgulho, não porque Ele era Deus orgulhoso, mas porque Ele vem nos ensinar e nos conduzir pelo caminho da salvação, e nesse caminho nós vencemos o orgulho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, escreve um dos cânticos da igreja primitiva mais lindo, Filipenses capítulo 2, dos 5 ao 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aí começa o cântico, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Irmãos, se é para nós vencermos o orgulho, e nós vencemos o orgulho sendo iguais, ou buscando sermos iguais a Cristo, imitando a Jesus, para imitar a Jesus, a palavra nos diz, esvazie-se de si mesmo. Olhe para o seu coração, veja os desejos do seu coração e jogue fora, lance fora, lance sobre a cruz. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho para vencermos o orgulho que nos condena e que nos mata e que é abominável diante do Senhor. É tornarmos-nos filhos, servos, obedientes e, se necessário for, obedientes até a morte e morte de cruz. O Salmo 131, ele nos diz, humilhe-se na presença do Senhor. Mas não somente humilhe-se, porque muitas vezes nos submetemos à humilhação, à humildade, nos colocamos diante do Senhor, mas nosso coração fica inquieto, aguardando ainda a plena transformação chegar. Veja o que diz o verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. O caminho para vencer o orgulho começa com uma humilhação, buscar a humildade de corações quebrantados e corações que não desejam coisas acima de suas necessidades. E em segundo lugar, para vencer o orgulho, nós precisamos nos aquietar na providência de Deus. Quietude, meus irmãos. O mundo já é barulhento demais. As pessoas já falam demais. As vozes se multiplicam nos nossos dias de tal maneira que chegam a nos ensurdecer de tanto barulho. Para vencer o orgulho, nós precisamos fazer exatamente isso. Fazer calar e sossegar a nossa alma. E aqui o salmista pinta uma imagem para nós. Os salmos fazem isso, desenham uma imagem para que você consiga de maneira didática compreender o que ele está falando. Certamente você já viu uma criança, um recém-nascido, um bebê, que quando está com fome fica inquieto,
Quando está com fome, ainda não sabe falar e dizer: mamãe, papai, estou com fome. O que é que a criança faz? Ela chora. Ela fica perturbada. E essa é uma das primeiras coisas que mãe, pai e pessoas que estão ali ao redor de um recém-nascido pensam. O menino começou a chorar, alguma voz se levanta e diz assim: não será que ele está com fome, não? Eu acho que ela está com fome. Já comeu, já deu de mamar. E aí, se o pai ainda não deu comida para a criança e fala: é verdade, vamos dar de mamar, está na hora de mamar. Olha só, a criança chorando, perturbada, quando encontra o seio de sua mãe, quando encontra o alimento dos braços de seus pais, mamou, acalmou, o choro vai embora. E veja, é um bebê, é um recém-nascido, que nem mesmo sabe o que quer, mas recebe com quietude o alimento das mãos de seus pais. É essa a imagem que Davi está pintando para nós, e que nos ensina a vencer o orgulho, porque muitas vezes, irmãos, não somente nesse sentido de desejarmos comer certas coisas diferentes, não só no desejo de consumir coisas grandiosas demais para nós, mas em absolutamente tudo em nossas vidas. O que temos vem das mãos do Senhor e deve nos aquietar. O que é que o Senhor nos tem dado? O que é que o Senhor tem colocado na nossa mesa? O que é que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O que é que o Senhor tem colocado no nosso bolso? Fiz calar e sossegar a minha alma, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. O bebê mamou, o bebê se alimentou dos braços de sua mãe, desmamada agora, ou seja, saciada, ela não precisa mais mamar, saciada, a criança se aquieta. O desespero que antes tomava conta foi embora. O desespero que antes revelava um orgulho violento, iracundo no nosso coração. Eu quero comer e quero comer agora. Eu quero fazer isso e quero isso agora e quero mais. O orgulho pecaminoso que antes tomava conta do nosso coração, ao observar aquilo que o Senhor já nos deu, aquieta nossa alma e nos deixa mais confiantes e tranquilos no cuidado do Senhor. O orgulho desaparece. O orgulho tem a sua boca amordaçada e afastado assim diante de nós e diante do Senhor. O Senhor Jesus, Ele usou as crianças também como ilustração. Mateus capítulo 18, versículo 4, Jesus disse: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma criança que se humilha diante do Senhor. Isso está lá no capítulo 18 de Mateus. Eu li somente o versículo 4, mas para que você entenda que situação é essa, no versículo 1 diz o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Jesus está falando, meus amados irmãos, que a ansiedade orgulhosa e que nos leva à angústia e desespero precisa ser renunciada em nossos corações, tal qual uma criança que ainda não conhece o mundo ao seu redor, que ainda não conhece a diversidade de caminhos e de coisas que nós podemos experimentar nessa vida, mas aceita de bom grado aquilo que seus pais lhe dão. Assim devemos ser nós diante do Senhor. Precisamos exercitar o contentamento. Citando mais uma vez o apóstolo Paulo, na mesma carta, Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: digo isto
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele começa a argumentar isso no final da carta aos Filipenses e chega no versículo 13, a um dos versículos mais conhecidos pelo povo de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma palavra de fortalecimento, não é uma palavra mágica para encorajar você a conquistar aquilo que o seu coração deseja. É uma palavra para nos conformar à providência do Senhor, aquilo que Deus tem nos dado. Eu posso experimentar todas as coisas, eu posso passar por todo tipo de circunstância, de contexto, de situação, por causa daquele que é o meu Deus provedor, o meu Deus que me fortalece diante da batalha, diante da dificuldade, diante do medo, diante da angústia. Tudo posso naquele que me fortalece. O verso 3, que vem ainda nessa mesma caminhada e jornada, vencendo o orgulho, agora a semelhança do Salmo 130, que proclamou ao Senhor diante de todo o povo. Davi agora não somente trata o seu coração, mas fala para o coração de todo o povo de Deus, dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel. Irmãos, uma fila de banco, uma fila de hospital, até mesmo uma fila de padaria, são instrumentos suficientes para manifestar o orgulho impaciente do nosso coração. Às vezes você não precisa nem sair de casa e se colocar numa fila, basta o seu celular amanhecer mais lento do que o normal, dá vontade de você jogar ele na parede e quebrar de uma vez. Ah, mas antes ele abria a Bíblia aqui tão rápido. Se você estiver abrindo com raiva, né, porque não está abrindo a Bíblia. Ah, mas ele antes aqui funcionava tão rápido. Nossa, eu tirava aqui a foto e já ia lá para o álbum. Agora não, eu tenho que bater aqui a foto, né, tocar no botão da foto e segurar aqui ainda 3 segundos, porque se eu virar ele não funciona mais. Impacientes. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente ficar feliz porque o seu celular não está tão rápido como antes, nem ficar feliz por passar 1, 2, 3 horas na fila de um hospital para ser atendido, mas a verdade é que nós temos desaprendido a esperar. E se nós não sabemos esperar nas mínimas coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina ordinária, isso tem revelado como nós também não sabemos esperar no Senhor. E assim alimentamos o nosso orgulho. Davi termina este salmo com um convite coletivo à esperança. E a esperança no Senhor não é em vão. A esperança no Senhor não se frustra. A experiência pessoal de Davi torna-se uma exortação comunitária, meus irmãos. Ele quebrantou o seu coração, ele teve o seu coração humilhado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Ele se aquietou na presença do Senhor e agora ele diz: povo que clama a Deus, esperem com fé, esperemos no Senhor agora e para sempre. Veja como o Salmo 131, meus irmãos, muda o foco dos nossos olhos mais uma vez, para tirarmos os olhos deste mundo e das agonias deste mundo e olharmos para quem era o nosso Deus. Ele é o nosso Deus hoje e para sempre. Ele é o Deus eterno, bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso para sempre, de eternidade em eternidade. Ele é o nosso Deus. Ele nos sustentou e Ele nos sustentará. Ele nos alcançou e Ele não vai nos perder no meio do caminho.
Ele nos retirou do lamaçal do pecado e Ele nos impedirá de voltarmos para lá, ainda que o nosso coração orgulhoso deseje isso. Esperem pelo Senhor, esperem pelo Senhor, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Muitos irmãos são aqueles que começam essa jornada de vida cristã, mas vão ficando pelo caminho, vão abandonando a fé, vão abandonando a confissão da esperança. Abandonar a fé talvez seja uma expressão inadequada, mas Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos deu a melhor expressão, a confissão da esperança. Se um dia você confessou que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você confessou diante de Deus e diante dos homens que a sua esperança não está nessa terra, que a sua esperança não está em encontrar salvação neste mundo, mas que a sua esperança está em Deus, que em breve virá para restaurar todas as coisas. Espere em Deus mesmo quando o futuro parece obscuro e misterioso demais para você. E se você for honesto, de fato, todo futuro é. Mas reanime outros com o que você aprendeu nessa espera. Reanime outras pessoas, lembrando, olha, é bom esperar no Senhor. Ele atende e Ele cumpre as suas promessas. Jesus é a nossa esperança eterna, Ele é a âncora da nossa alma, no meio de mares bravios, tempestuosos. É Ele quem não nos deixa perder o rumo no caminho. Por isso, meus irmãos, vencendo o orgulho do nosso coração, encontramos a beleza do nosso Deus, poderoso, eterno e Senhor de todas as coisas. Vamos nos alinhar à vontade do Eterno, vamos nos conformar à vontade boa, agradável e cheia de santa providência do santo e eterno Deus que cuida de nós, aquele que é contra o orgulho, que resiste aos orgulhosos, mas que dá graça aos humildes. Sejamos nós um povo de voz esperançosa, e não um povo desesperado, e não um povo orgulhoso, mas um povo que se rendeu à graça de Deus, e que abraça a humildade para a glória dele. Jesus disse, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Sejamos assim nós também, para a glória do nosso Deus.